Olá, Daniel Freitas aqui nessa série de vídeos aí. Agora nós vamos falar sobre elástico intermaxilar, nessa série de vídeos que a gente está falando sobre tudo referente ali à cirurgia ortognática, desde o início, documentações, exames, cuidados, tudo que é relevante aí para um paciente, para uma pessoa que tem interesse aí, ou que vai passar por um tratamento de cirurgia ortognática, um tratamento de deformidade dentofacial. Aqui eu vou falar sobre o uso dos elásticos e a importância do uso dos elásticos no pós-operatório de uma cirurgia ortognática, né? Vejam aqui essa boca, né? Essa boca de um paciente operado recentemente de cirurgia ortognática, e ele está utilizando esses elásticos ali. Basicamente são 5 elásticos nesse caso. Normalmente a gente usa só 2 ou 3, mas nessa situação a gente colocou 5, né? Sendo um nessa região que a gente chama chave de canino, um lá na outra região que a gente chama relação molar, e do outro lado da mesma forma, e um na frente. Esses elásticos, eles têm algumas funções, tá? A primeira função desses elásticos é melhorar o encaixe dos dentes, né? A gente tem que entender que um paciente que está sendo submetido à cirurgia ortognática, muitas vezes ele nunca mordeu nessa mordida. Esse paciente, propriamente dito, ele tinha o que a gente chama de classe 3, a mordida para trás. Então, quando a gente coloca ali a mordida em posição, muito embora o preparo ortodôntico esteja bom, a gente tem um bom engrenamento ali, uma estabilidade dessa mordida, essa mordida ainda não está 100% engrenada. Então, para ir melhorando esses pontos de contato, essa intercuspidação que a gente chama, esses elásticos eles são muito importantes, eles favorecem ali o refino da oclusão. E eu já gosto de colocar esses elásticos nesse pós-operatório imediato, porque isso já vai adiantando a terceira e última etapa do tratamento que a gente chama de finalização ortodôntica, né? Quando a gente coloca esses elásticos e consegue ali, né, uma melhor intercuspidação, vejam que os dentes eles vão encaixando cada vez mais na posição final, né? Isso vai acelerar a finalização, o tempo de aparelho ortodôntico no pós-operatório. Lembrando que o aparelho ortodôntico, Daniel, eu sempre uso antes para fazer o preparo ortodôntico, durante a cirurgia, porque ele auxilia no reposicionamento dos ossos, e após a cirurgia para finalização ortodôntica e uso desses elásticos, tá? Então, uma das principais funções dos elásticos é melhorar o engrenamento dos dentes nesse pós-operatório. A gente sabe que a gente tem muitos músculos, né, inseridos na maxila, na mandíbula, e a força mastigatória ela é grande. Dependendo da situação, essa musculatura pode às vezes querer trazer a mandíbula para a posição. Imagina quando você pega a mandíbula e leva ela para frente. Você tem uma força muscular que tende a trazer para a posição inicial, porque a gente está esticando o músculo, a gente está esticando pele para fazer essas movimentações esqueléticas. E quando a gente faz esses movimentos, essa sobrecarga pode gerar o que a gente chama de recidiva, pode ter algum problema no processo de consolidação. E aí esses elásticos, eles mantêm esses dentes na posição, diminuindo também e anulando um pouco dessa força muscular, fazendo com que também esse processo de consolidação aconteça na posição correta, tá? Outro detalhe é diminuir a sobrecarga aqui, ó. Isso aqui são placas que foram utilizadas em uma cirurgia ortognática, né, para reposicionamento. Então essas plaquinhas aqui, ó, elas estão imobilizando o osso em posição. E a gente tem, cara, uma porrada de músculo aqui, né? Para quem não é cirurgião é difícil de entender, mas a gente tem um músculo que chama temporal, que prende nesse osso aqui em cima, tem o músculo masseter, tem o pterygoideu medial e lateral, tudo que está inserido aqui, ó, nessa região, tá? O corte está aqui, ó. E na frente aqui a gente tem os músculos que a gente usa para abrir a boca, né? O ventro anterior de gástrico, o midoiode, são alguns músculos que estão presos na base da mandíbula que vão fazer abrir. Basicamente, quando o paciente ele abre a boca, ele puxa esses dentes para baixo. Quando ele fecha, o que faz a boca fechar, os músculos estão nesse osso aqui, ó, e aí ele tende a vir para cima. Ou seja, no processo de abertura e fechamento da boca, a tendência da força da placa é essa parte aqui vir para cima e essa aqui vir para baixo, ou seja, tende a abrir a mordida. E aí se gerar instabilidade numa placa, como eu já expliquei em algumas situações, é mesa de cirurgia de novo. Então, para diminuir essa carga nessa região, os elásticos ali na frente, a hora que o paciente abre a boca, na hora que ele está abrindo a boca, em vez de sobrecarregar essas placas, os elásticos, eles vão anular um pouco dessa força da musculatura e vão diminuir a sobrecarga nas placas, consequentemente garantir esse processo de consolidação na posição correta, minimizando os riscos de osso não colar, ou de entortar uma placa dessa, ou de sobrecarregar o tecido ósseo, né? Um exemplo que eu dou
Às vezes as pessoas me perguntam, Daniel, por que pode acontecer desse osso não colar? Essa placa não é resistente? Cara, a placa é resistente, a placa ela vai segurar. Normalmente o que estoura é o osso. Imagina aqui uns móveis das Casas Bahia, né? Eu mesmo tenho um púlpito que está aqui feito com madeira tipo MDF, né? O MDF é uma madeirinha mole. Você compra aqueles móveis pré-montados, de repente você começa a chacoalhar ali, vai mexendo, daqui a pouco ele solta, começa a soltar um parafuso, cai uma porta de um armário, e aí a hora que você vai ver, não é o parafuso de titânio que deu problema, não é o parafuso do armário que deu problema. O que deu problema é a madeira. É a madeira que estourou ali e que só fez soltar o parafuso. E isso acontece também no osso. O osso ele é mais mole do que o parafuso, que é de titânio, do que a placa. Então, se a gente sobrecarrega, não é o parafuso que vai estourar, é o osso. Então, é por isso também que a gente não pode sobrecarregar esse osso, né? E os elásticos, diminuir essa sobrecarga nessa placa, diminuir essa tensão dessa movimentação desse osso fraturado durante a abertura e o fechamento da boca é muito importante. E os elásticos eles vão fazer isso, né? Na hora que o paciente abre a boca, a musculatura está puxando aqui embaixo para a boca abrir e o elástico está lá na frente anulando essa força da musculatura, né? Permitindo que a mandíbula abra, mas ainda com uma força tensionando, fazendo com que essa abertura seja mais passiva, sem sobrecarregar tanto o material de fixação. Tá? Então é muito importante usar os elásticos. Eu gosto de usar o elástico praticamente direto até o osso colar, ou seja, 2 a 3 meses de elástico praticamente 24 horas por dia. Na primeira semana eu deixo normalmente com a boca amarrada. Amarrada que eu digo, eu boto mais elásticos do que tem aqui. E aí o paciente basicamente não consegue abrir a boca. Imobilização melhora, sangramento melhora a dor e melhora também esse engrenamento da oclusão, né, desconforto e edema. Então, manter a boca fechada uma semana é show de bola. Passou a primeira semana, a gente vai tirar esses elásticos, fazer uma boa higiene na boca, ver se está tudo bonitinho, e aí vamos colocar alguns elásticos que vão permitir o paciente abrir e fechar a boca. É lógico que não vai abrir um bocão gigante, porque a gente tem o que a gente chama de trismo. Eu já comentei em vídeos anteriores que o trismo, ele faz com que a boca do paciente no pós-operatório imediato não abra. Às vezes demora 3, 4 meses para essa abertura e voltando ao normal, e muitas vezes a fisioterapia é importante para auxiliar nesse processo de abertura e fechamento da boca, né? Mas mesmo não tendo essa abertura toda de boca, quando a gente coloca alguns elásticos como esses aqui, o paciente ele consegue abrir e ele consegue fechar, tá? E aí ele vai usar esses elásticos durante um período, eu normalmente passou ali, tirei o bloqueio, deixo mais uma semana, 10 dias, praticamente 24 horas. Só tira para poder higienizar. Depois passou ali 30, 40 dias, eu normalmente libero em um período de 8 horas durante o dia, mas não são 8 horas ininterruptas, 8 horas assim, de manhã, acordou, beleza, tira os elásticos, toma café da manhã, escova os dentes, faz a higiene, fica ali 1h30, 2 horas sem os elásticos, põe o elástico de novo. Ainda ali com 30 dias até o osso está colado, né? Vai mantendo essa mesma coisa. No almoço, tira os elásticos, come, se alimenta, higieniza e põe de novo. Então, 8 ou 10 horas ali do dia para ficar intervalado, né, sem esses elásticos. Normalmente, café da manhã, almoço e janta, algo em torno de 3 horas ali, 2 horas, de 2 a 3 horas sem os elásticos. Isso pode ser feito exercício junto, né, de abertura e fechamento de boca para poder a reabilitação ser completa, mas basicamente, né, o propósito desse vídeo aqui é falar mais sobre esse uso dos elásticos, e a gente usa os elásticos por esse motivo: melhorar o engrenamento dentário, diminuir sobrecarga e garantir a consolidação óssea na posição correta. Se você gostou desse vídeo, né, e quer continuar acompanhando esse conteúdo que a gente está produzindo, né, falando sobre cirurgia ortognática, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, também acompanhe a nossa mídia social no Facebook, Instagram, que vai ter ainda muita coisa legal. A gente vai fazer também um bate-bola ali de respondendo perguntas, né, e questionários. Então, se você tem algumas dúvidas, pode botar aqui no nosso canal do YouTube, mandar na nossa página, que a gente vai selecionar algumas perguntas, as mais frequentes, para que a gente possa responder aqui e tirar as dúvidas das pessoas aí que têm interesse aí, que vão passar por uma cirurgia ortognática ou que querem saber ali um pouco mais sobre algum assunto específico da cirurgia ortognática, beleza? Um grande abraço, obrigado por acompanhar a gente e até o próximo vídeo.